Destrinchando como deve ser um conservador, por Nunes, em 12 de novembro de 2020. Nesta série de artigos, sempre publicados às quintas-feiras, analisaremos a obra Como Ser um Conservador, do filósofo e escritor inglês Roger Vernon Scruton, que faleceu em 12 de janeiro de 2020. Toda semana atualizaremos o sumário neste artigo. Coloque o mesmo em seus favoritos no navegador. Lembrando que os títulos e subtítulos podem não ser iguais aos existentes no livro, mas sem mais delongas, aproveite. Conservadores silenciosos. Ser um conservador é algo comum, mas ser um intelectual conservador é algo totalmente fora da caixa e raro. O ambiente acadêmico e cultural está cada vez mais hostil aos valores tradicionais e à cultura ocidental de liberdades conquistadas ao longo dos séculos. Conservadores comuns são constantemente atacados e rotulados como reacionários, sexistas, preconceituosos, racistas. Ser o que é, cuidar da família, ter pensamento próprio, manter tradições, religião e boa cultura local, ser honesto e trabalhador e não ter o pensamento moldado, tudo isso é desprezado e ridicularizado pelos que se rotulam intelectuais. Por esses motivos, os conservadores se movem com calma e de forma silenciosa nos círculos intelectuais. Por viver sob forte pressão e com medo de serem excluídos e terem seus negócios e projetos arruinados. Segundo George Orwell, quando a situação aperta, nossos trabalhadores não defendem a sua classe, mas o seu país, e associam o país com um modo de vida totalmente honrado e hábitos, como não roubar, como não matar os outros. São totalmente normais. Por isso, os intelectuais esquerdistas sempre descartam e interpretam mal a classe trabalhadora, que não quer ter relação alguma com deslealdade autoproclamada, que só os intelectuais podem se permitir. Para o bom entendedor, minha palavra basta. Margaret Thatcher. Os anos 70 foram sombrios para os ingleses, que viam seu país mergulhar no caos da cultura do repúdio, promovido nas universidades e pelas elites formadoras de opinião, em que a palavra patriotismo se tornava um palavrão. Um país que defendeu com êxito a cultura e os valores ocidentais em duas grandes guerras mundiais estava abrindo mão do orgulho, da iniciativa, dos ideais de liberdade e cidadania, das suas fronteiras e defesa nacional. No meio desse mar de desânimo, apareceu Margaret Thatcher, líder do Partido Conservador, que declarou seu compromisso e apoio à economia de mercado, iniciativa privada com a liberdade do indivíduo, soberania nacional e com o Estado de Direito, com tudo aquilo que Karl Marx tinha repudiado como uma ideologia burguesa. Era capaz de se comunicar com o povo e obter apoio do mesmo, totalmente odiada pela esquerda. Sempre queria que o seu eleitorado reconhecesse que a vida pessoal e sua liberdade pertence a cada qual e não sob responsabilidade de outra pessoa ou Estado ou sociedade regida pelo empreendedorismo. Para Thatcher, a sociedade é formada por indivíduos que se associam livremente e formam comunidades de interesse, sendo que os socialistas não têm direito de controlar ou proibir. Ela realmente acreditava no país, a família, a associação civil, a religião comum e o common law. Estava integrados em seu ideal de liberdade sobre a lei. Seu impacto no cenário internacional era o mais importante e reconhecido do que no cenário nacional, aliada de Reagan em oposição à União Soviética e totalmente compromissada com a Aliança Atlântica. Imagine pessoas como, por exemplo, do leste europeu, subjugada por países e regimes totalitários e sanguinários, sabendo que líderes ocidentais estavam pressionando por sua libertação. Segundo John O'Sullivan e Roger Scruton, a presença simultânea de Reagan, Thatcher e o Papa João Paulo II nos mais altos cargos políticos foi a causa do colapso soviético. Common Law, direito comum, é um sistema jurídico utilizado em países de língua inglesa. Possui principal característica de ser baseado em precedentes criados a partir de casos jurídicos e não em códigos. Por isso, o papel dos juízes e dos advogados é de extrema importância para o desenvolvimento desse sistema. Escrito por Nunes para o Vida Destra, dia 12 de novembro de 2020.